Glória a Deus. Eita, tá na medida. Hoje o negócio vai ferver, viu, Tess? Ajusta aí. Ó, deixa eu fazer duas perguntas bem simples. Você tem se esforçado para viver desfrutando da presença de Deus? Você tem se esforçado para desfrutar da presença de Deus? Como é que anda o seu relacionamento com o Senhor? Como é que anda o teu relacionamento com Deus? São duas perguntas simples. Obrigado, querido. Mas que vai fazer toda a diferença quando você responde sinceramente e busca corrigir. O plano de Deus para a humanidade, ele envolve relacionamento. Relacionamento. Apesar da grandeza do Senhor, Ele nos fez para si mesmo, para que nós pudéssemos, para que Ele pudesse desfrutar de um relacionamento conosco. Se tem uma coisa que eu acho assim que é maravilhoso, eu fico imaginando como seria, é quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, e lá no início, quando fala do jardim do Éden, que fala que Deus vinha ali toda tardezinha ter ali um tempo com Adão. Como seria desfrutarmos desse tempo com o Senhor? Esse mesmo Deus que estava ali com Adão, desfrutando de um tempo ali, é o mesmo Deus que está de braços abertos, que está à disposição para que eu e você possa desfrutar da presença dele diariamente. Só que nós precisamos compreender que por sermos imagem e semelhança do Senhor, é possível termos sim essa conexão verdadeiramente com o Pai. Só que existe uma coisa que prejudica, é a religiosidade. A religiosidade, durante séculos, ela tenta nos afastar dos braços do nosso Deus Pai. A religiosidade, ela cria uma fome que não pode ser suprida, por mais que você faça, você não consegue saciar. Ela oferece um valor, só que de uma forma sem poder, um conteúdo, mas só que sem experiência de intimidade e de profundidade. A religiosidade, ela torna a aparência exterior uma prioridade sobre assuntos do coração. É mais importante parecer um religioso do que de fato abrir o coração na intimidade com Deus. Por essa razão, a religiosidade, ela não dá oportunidade para o conhecimento real, profundo de Deus. E, portanto, ela é cruel, ela é sem poder e ela é enfadonha. Ela é enfadonha, porque ela é repetitiva, ela fica sem graça, sem poder, sem experiência, termina enfadando. Os relacionamentos, eles são construídos sobre confiança, sobre comunicação, sobre honestidade, sobre tempo juntos. E quando fala de relacionamento construído sobre esses alicerces, eu gosto de compartilhar daquilo que eu vivo. Uma ilustração é o meu relacionamento, o meu casamento. 32 anos juntos, dentre eles 29 de casados, onde desfrutamos de confiança, comunicação, porque o casamento não é fácil, honestidade, transparência e gastar tempo junto. Eu amo gastar tempo junto. Com o Senhor é a mesma coisa. Nós precisamos
construir um relacionamento com Deus com base na confiança. Confiança no Deus imutável, Deus fiel que nunca falha. Na comunicação, onde eu falo, mas eu paro para ouvi-lo, escutá-lo. Na honestidade, onde eu sou transparente com quem de fato eu sou. Gastar tempo juntos. Ter tempo lendo a palavra, orando, devocional, tempo de qualidade com Deus. Quando se trata de conhecer a Deus, tudo isso é fundamental. É a partir do conhecimento de Deus que nós descobrimos o nosso maior propósito. E nós vimos isso durante a última campanha. Vivenciamos a série O Sentido da Vida. E nós vimos que o sentido da vida está em conhecer, viver e desfrutar da presença de Deus. Só assim vamos compreender para que foi que Ele nos criou e o que é que Ele espera de nós. Portanto, hoje eu quero refletir com vocês sobre a importância de estarmos experimentando Deus, vivenciando a presença de Deus. Quero ler um texto com vocês que está lá em Oséias. Oséias capítulo 6, verso 3. Ele diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O texto eu gostei e destaquei aqui. Ele diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Nós precisamos nos esforçar para conhecer a Deus. Buscar a Deus. Nossa vida corrida todo dia não é fácil. Adversidades, tribulações vão ter. Desafios vão ter. Se nós não nos esforçarmos para buscar um tempo de qualidade, para experimentarmos a presença de Deus, nós nunca vamos vivenciar, de fato, a profundidade de Deus na nossa vida. Por essa verdade eu quero orar com você. Baixa a cabeça, vamos orar ao Pai. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença entre nós. Obrigado por essa Tua família linda, maravilhosa, que é a família Camará. E eu sei que Tu vem fazendo Teus sinais e maravilha no meio de nós. Eu sei que Tu tem várias coisas que já vem alcançando em nossas vidas. Eu sei que restauração estão sendo feitas. Eu sei que libertações estão acontecendo no meio do Teu povo. Eu sei que transformação de vida, Senhor, Tu estás fazendo em nosso meio. Continua, Pai. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes os desafios e as lutas de cada um. Tu sabes os sonhos, os desejos, os projetos de cada um. Então, tudo aquilo que está alinhado com a Tua vontade, Senhor, que seja feita no momento certo, conforme a Tua vontade. E nessa noite, nós estamos aqui de coração aberto e queremos experimentar mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, olha, para experimentarmos mais ao Senhor, nós precisamos compreender algumas verdades sobre Deus. E algumas verdades sobre Ele é entender que Deus é Pai. Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, Ele nos criou. Então precisamos enxergar a Ele como Deus Pai. Você pode ter tido uma dificuldade com o seu pai paterno, mas você precisa entender que Deus é imutável, Ele não falha, Ele é fiel, Ele é obediente. Ele nos traz a importância da obediência, porque Ele não falha. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele nos criou, então Ele é o nosso Pai. Outra verdade sobre Deus, seu plano de redenção é nos tornarmos filhos. Esse é o plano dele, de que todos nós nos tornemos filhos. Deus nos ama porque Deus é amor. A sua vontade
é sempre o melhor para nós. É sempre o melhor para nós. Deus sabe todas as coisas. A orientação dele é sempre correta. Porque Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente quer uma decisão, a gente quer fazer algo, e Deus não. Ele nega, Ele veta, Ele tenta fechar a porta. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode me capacitar a fazer a sua vontade. Ele nos capacita para fazer a vontade dEle. Então essas são verdades sobre o Senhor que nós precisamos entender para experimentarmos mais a presença de Deus. E quando eu começo a experimentar mais a Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é aprender a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. João 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, disse Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você pode estar perguntando, mas pastor, como é que eu tenho certeza de que é a voz de Deus de fato? Como é que eu vou saber que Ele está falando comigo? É simples. Você vai ter certeza que Deus está falando com você quando esse momento for uma experiência singular, for algo significativo e pessoal para você. Quando é Ele que está falando, você sente que tem algo diferente, que aquilo não pode vir de você. Quando Deus está falando, você compreende o que é que Ele está falando claramente. Quando Deus está falando, você tem uma experiência transformadora na sua vida. Eu me recordo, e eu estava conversando essa semana com alguém, foi com os meninos aí no domingo, estava conversando sobre o momento profético que eu já compartilhei com vocês, lá em São José, quando eu fui com o Júnior pela primeira vez, que o Senhor estava me trazendo uma palavra para que eu deixasse Júnior cumprir os propósitos dele, pudesse enviá-lo para Júnior começar a fazer o IC lá, enfim, para cumprir o propósito do Senhor. E essas perguntas aqui, foi simples aqui, é justamente isso, como era que não era a minha vontade naquele momento, como era que eu sabia que era Deus que estava trazendo, porque foi simples, foi uma experiência única, pessoal, entre mim e Deus, foi algo marcante. Eu percebi claramente, nitidamente, que era Deus que estava falando, compreendendo o que era que Ele queria trazer naquele momento, e aquilo foi uma experiência transformadora para a minha vida. Então, quando Deus fala, nós percebemos que não é algo do nosso coração, mas sim algo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, Ele coincide com algo que você também gostaria, e muitas outras vezes é algo totalmente que você, como assim? Eu não me sinto capaz. Não, isso aqui será? Será que é Deus mesmo? É. Quando algo singular e transformador na sua vida, você vai perceber que é Deus falando com você. Não há como continuar o mesmo quando eu percebo quem Deus é. Não tem como continuar sendo a mesma pessoa quando eu percebo quem Deus é. Quanto mais revelação pessoal de quem Deus é, mais eu serei transformado. Quanto mais Deus se revela na minha vida, eu entendo quem Deus é, mais a minha vida vai sendo transformada. É um processo que vai progredindo, não vai degredindo. Mas, para experimentar mais de Deus, eu manuseio a Bíblia com fé. Com fé. Olha o texto de João 5, verso 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Manuseie a Bíblia com fé. Isso não é um livro para nós lermos e, poxa, que massa, e guardar. Não, eu preciso crer.
que Deus inspirou pessoas para escrever esse manual de vida, para que eu possa me basear nele e seguir toda a minha vida por ele. Eu preciso ter fé que tudo que Deus deixou aqui de suas promessas irão se cumprir na minha vida. Então eu preciso manusear a Bíblia com fé, crendo no Senhor. Meus irmãos, a Bíblia tem 3 finalidades, bem distintas, bem simples, bem direta, bem simples. As 3 finalidades principais que a gente encontra na Bíblia: revelar a pessoa de Deus. Aqui é a revelação de quem Deus é. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, que nos criou para nós termos um relacionamento com Ele, louvá-lo, adorá-lo e desfrutar da sua presença. Então Deus revela aqui a pessoa, a Bíblia revela a pessoa de Deus. A segunda coisa que a Bíblia nos revela é o plano de redenção da humanidade. É Deus trazendo o plano de enviar o seu Filho para redimir toda a humanidade, todo aquele pecador, e todos nós nascemos pecador, todos nós somos pecaminosos por causa da nossa natureza decaída. E a terceira coisa que a Bíblia nos traz é que ela é um manual para a nossa vida. Esse é o manual para a nossa vida. Esse é o Waze que nunca vai lhe botar no lugar perigoso. Esse é um Waze que nunca vai precisar que você carregue. Ele não foi feito como desodorante para a gente botar embaixo do braço. Ela foi feita para que a gente possa manusear todos os dias, abri-la, desfrutá-la, conversar com o Pai através dela. É o manual da nossa vida. Tudo que você precisa aqui está. O Pai fala com você através da sua palavra. A leitura, o estudo sistemático, a meditação e a retenção da palavra de Deus, tudo isso nos transforma à medida que nós vamos conhecendo mais e mais a vontade de Deus revelada na sua palavra. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele disse: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. De poder. Sabe por quê? Porque vale mais 1 grama de exemplo do que 1000 quilos de palavras. Não adianta falar, eu preciso viver a palavra de Deus. O reino, ele consiste não no logos, que no grego significa palavra. Ele consiste em dunamis, que no grego significa poder. Aqui nós encontramos o poder do Senhor para a nossa vida. Você tem a Bíblia? Você tem uma Bíblia e deve ter. Um cristão, ele precisa ter uma Bíblia. Qual o efeito que a Bíblia tem feito na sua vida? Qual o efeito que a Bíblia tem feito na sua vida? Porque tem cristão por aí que não tem feito efeito nenhum. Você olha e você parece que não vê distinção de como a pessoa era antes de Cristo e depois que conheceu a Cristo. Então, alguma coisa aconteceu, meu irmão, porque todo mundo que eu enxergo na palavra do Senhor, que conhece a Cristo, tem a sua vida transformada. Então nós precisamos nos perguntar sinceramente: a Bíblia está me transformando? Eu estou vivendo de fato? Eu estou desfrutando de fato dela? Ou ela só tem sido algo de decoração na minha vida? Mas, continuando, para experimentar mais a Deus, eu construo uma intimidade com Ele. Eu preciso construir uma intimidade. É uma construção, é um processo. Nós precisamos construir uma intimidade. Eu conheci Beto um tempo desse. Então eu preciso me sentar com Beto, eu preciso conversar com Beto, eu preciso compreender Beto, para ir construindo uma intimidade com Beto. Assim é com o Senhor. Eu preciso me sentar, eu preciso ler, eu preciso conversar, eu preciso falar, mas eu preciso ouvir. Construir um relacionamento com Deus. João 15,14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Se fizer o que eu lhes ordeno. A gente está ouvindo o que é que Deus está ordenando? Poxa, massa, eu estou ouvindo, que massa. Você tem sido obediente? Tenho sido obediente. Então tem praticado, né? Oração. Orar e agir
Se só orar não vai adiantar. Eu preciso orar e agir. É a mesma coisa com o Senhor. O Senhor, Ele nos ordena, se eu estou ouvindo, eu preciso obedecer e eu preciso praticar. É uma sequência. É uma sequência. Então eu construo uma intimidade. Deus conhece tudo a respeito de todos nós. Ele é o Criador da humanidade, Ele criou a mim, Ele criou a você. Então Ele conhece você mais do que você mesmo. Porém, o desafio não é só conhecer Deus, mas através de um relacionamento intenso, revelar o coração para Ele. É eu abrir o meu coração para o Pai. Ah, pastor, mas Ele não já me conhece? É, por isso mesmo Ele está desejoso que você quebre as barreiras e abra teu coração para Ele. Porque Ele já te conhece, mas Ele quer ouvir você lá prostrado diante dEle, contando tudo que te aflige. Para que um relacionamento seja satisfatório, é preciso mútuo consentimento e cooperação. Para que Ele me conheça, eu preciso abrir o meu coração e dar-lhe acesso às coisas secretas da minha vida, como confessar os meus pecados. Sabe, não adianta eu querer a minha vida transformada e eu não me render ao Senhor. Não, aí o Senhor fala, ide, confessai, procura a pessoa, confessa, porque quando nós confessamos, nós proclamamos aquilo, nós falamos, nós reconhecemos que somos falhos. Então, eu falhei, eu errei, perdão, Senhor, perdão sincero de coração, me ajuda a reconectar. Aí é interessante que muita gente está passando pelo perrengue, pastor, eu preciso tanto de transformação, mas não vem conversar com o pastor, não abre o coração. E tem pessoas que vêm conversar com o pastor, mas assim, sabe, tem coisas que ficam assim meio, não, isso aqui eu vou contar ao pastor, isso aqui eu não vou contar ao pastor. Gente, o pastor, ele não quer saber da sua vida por querer saber da sua vida. Quando nós procuramos ajuda para abrir o coração, nós precisamos abrir o coração, porque a outra pessoa, ela está ali disposta para junto pegar ali com você e buscar o Senhor, colocar diante de Deus, porque é Ele que pode trazer a cura para o seu coração. Então não tem para que esconder, não tem para que você chegar para o Senhor e conversa, sabe, Senhor, olha, o Senhor sabe, Pai, é que a carne é fraca, eu tenho dificuldade, enfim, mas enfim, eu estou me esforçando, e não está fazendo nada, porque Deus está olhando para você, filho, eu te conheço completamente, então para que tu está me dizendo isso, se você não está fazendo isso? Agora, você chegar e se prostrar ao Senhor, Pai, olha, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe como eu fui falha, eu errei, eu caí feio, mais uma vez, então me perdoa, tua palavra me fala que quantas vezes eu caí, eu devo me levantar e eu estou aqui, eu não quero viver caindo, então pega na minha mão, me ajuda, me reergue, me mostra o que fazer, me mostra com o que andar, me mostra o que é que eu devo fazer, eu quero me reerguer. Esse o Senhor está dizendo, esse filho está buscando redenção de verdade. Entende a diferença? Nós precisamos abrir o coração verdadeiramente diante de Deus, mas isso só acontece se existir intimidade, se existir relacionamento. Com o Senhor não existe nada secreto. A minha vida precisa ser totalmente aberta com o Senhor. Olha, ser conhecido por Deus é a coisa mais importante da vida e ela não acontecerá sem a minha rendição a Ele. A coisa mais importante da minha vida é ser conhecido por Deus. E Deus só vai me conhecer se eu tiver uma vida rendida a Ele. Se eu nunca me render a Ele, Ele vai dizer, quem é esse? Meu filho, que filho que não me procura, que não se rende, que não me busca, que não se humilha? Então eu preciso ter uma vida de rendição com o Senhor. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Caso contrário, como é que Deus vai me conhecer?
Se eu não me sentar, peguei Beto hoje para a Berlina. Se eu não me sentar com o Beto, e não me render, e não conversar com o Beto, como é que Beto vai me conhecer? Nós só conhecemos uns aos outros se nós tivermos uma vida conectada. Se nós estivermos buscando propositalmente um ao outro. Aí a gente vai estar sentando, aí a gente vai estar conversando, a gente vai estar contando as alegrias, a gente vai contando as dificuldades, a gente vai abrindo o coração, a gente vai estar orando junto, a gente vai estar suportando um ao outro em oração, a gente vai estar compartilhando a vida. Aí há intimidade. E onde há intimidade, Deus está dizendo, aí sim, esse filho amado está rendido. Aí eu vou começar a botar a minha mão para agir na vida dele. É assim. Conexão com o Pai. Conexão com o Pai. Quando Deus fala conosco através da oração, um ciclo, ele começa a se desenvolver na nossa vida. Oração, a verdade revelada, porque eu oro, eu começo a revelar minhas verdades para Deus. Ali, Deus começa com os ajustes da minha vida. E eu começo a perceber que Deus está ajustando a minha vida. Aí eu começo a obedecer. Deus começa com ajuste e eu vou obedecendo passo a passo. Além de obedecer, eu vou agindo de acordo com o que Ele vai me mostrando para fazer. E depois eu vou orar. Continuar orando para que Ele continue movendo na minha vida e as coisas comecem a fluir e acontecer na minha vida. E assim o ciclo continua. É um ciclo natural da minha vida de intimidade com Deus. Oração é uma comunicação, meus irmãos, e de mão dupla. Não pode ser barganha. É por isso que a gente toma cuidado. Nós falamos de culto de campanha da vitória, mas é um culto que nós buscamos nos colocar diante de Deus para desfrutar de voto, de jejum, de oração, diante de Deus, mais intimidade. E a intimidade crescendo, Deus vai abençoando, porque Ele nos ama, e dentro da vontade dEle, Ele vai nos abençoando naquilo que a gente está buscando ou não. Mas não é uma barganha que eu vou ali falando, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O senhor já escutou, não foi? Então tá jóia, obrigado, pronto. É como se fosse o telefone, aí desligasse o telefone e vai embora. Não, gente. Oração é conversar com o Pai, Ele é Pai. É sentar, abrir o coração, contar as verdades, contar o que dói, contar o que aflige, contar também as alegrias, as vitórias. E desfrutar e parar para ouvir o que é que Ele fala. E Ele fala. E Ele fala de várias formas. Ele fala. A W. Tozer, ele fala. Certa vez ele disse: Deus deseja ser desejado. Deus, Ele deseja ser desejado. E uma dica que eu dou: quando você estiver orando, e Deus falar alguma coisa, anota, para não esquecer. Corre ali e anota. Anota. Sabe o título da série que a gente está vivenciando, uma igreja que avança para o alvo? Deus me trouxe esse título, eu conversando, orando, o Senhor dirigindo. Eu estava até compartilhando na época com o Tess, que eu não fiquei doido ali para encontrar um sinal, para encostar o carro e correr para o celular e anotar ali aquela palavra que Deus estava trazendo para a semana que eu já vinha pedindo a Ele para esse mês de aniversário da nossa igreja. Deus fala, anotem, para que você esqueça e possa desfrutar com Ele. Mas eu quero compartilhar com você uma ilustração. Certa vez, um rei, ele decidiu presentear seus súditos. E aí ele estava muito feliz, ele estava muito alegre com o sucesso lá do seu reino. E aí esse rei decidiu dar presentes do seu palácio para alguns dos moradores do reino. Ele estava tão alegre que ele disse: olha, eu vou presentear alguns moradores aqui do reino. E o trato era o que cada convidado conseguisse abraçar, poderia levar para casa. Então imagina, você no reino, o rei estava ali feliz,
E ele estava tão alegre que ele disse: vou escolher algumas pessoas. E aí essas pessoas agora vão ter entrada. Eu estou muito alegre, eu quero presentear vocês. Então aqui dentro do reino, o que vocês conseguirem abraçar, vai ser de vocês. E aí as pessoas começam a correr, e aí começa a abraçar uma coisa de valor ali, uma coisa de valor aqui. Isso aqui, eu acho que isso aqui vai ser massa, isso aqui vai ser meu, isso aqui que eu tanto sonhei. Só que no meio daquele frenesi todo, daquele agitado todo, teve um pequeno garoto, que ele correu e abraçou o rei. E aí o rei parou. Para todo mundo. Para todo mundo. Está vendo vocês que correram para pegar várias coisas aí para ser presenteado? Sabe quem foi o mais sábio? Foi o garoto. Esse garoto, ele foi mais sábio de todos. Porque ele me escolheu. Ele escolheu ter o rei. E ele sabe, na inocência da criança, ele sabe que tendo o rei, ele tem todo o reino. Será que a gente está podendo, a gente está abraçando o nosso Rei dos Reis, o Senhor? Será que a gente está experimentando a Deus e rendendo-se completamente a Ele? Será que a gente está priorizando em conhecê-lo, deixar ser reconhecido pelo nosso Deus? É por isso que você precisa entender que quem tem Jesus não tem falta de nada. Se nós o temos, nós temos o reino. Aleluia por isso. A nossa busca insana, incessante, deve ser cada dia mais por estarmos mais parecidos por Jesus, por termos a certeza de vamos viver uma vida eterna junto com o Senhor. Isso é o nosso bem mais precioso. Por fim, para experimentar mais a Deus, supere as circunstâncias difíceis. Colossenses 1:29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Esforço, se esforçar, por quê? Porque dias difíceis vêm. E a gente precisa entender algumas coisas. Em tempos difíceis, estabeleça em sua mente que o amor de Deus, ele é absoluto e ele é imutável. Ele não muda. Deus não vai deixar de amar você. Ele não vai amar mais nem amar menos. Ele vai amar da mesma forma você. Em tempo de adversidade, não procure entender Deus em meio a estas circunstâncias adversas. Não busque em tempo de adversidade, não busque querer entender a Deus. Ao invés de tentar entender a Deus, apenas creia nele e confie que ele está no controle de todas as coisas. Peça a Deus em oração que ele te ilumine para que você veja na perspectiva que ele enxerga. Nós somos muitos julgadores. Nós olhamos para as pessoas, para as coisas, já julgando. Nós somos julgadores, nós somos preconceituosos. Nós precisamos pedir a Deus para que a gente enxergue as pessoas e as coisas que acontecem com o olhar dele. Com o olhar dele, porque o nosso é falho. Faça os ajustes que forem necessários na sua vida. Experimente aceitar mais o aparente silêncio de Deus, porque Deus fala muito em período de silêncio. Então, quando Deus estiver em silêncio em sua vida, fique refletindo, porque Ele está querendo ensinar algo para você. Cresça em meio à dor e leve socorro por onde for, porque nas suas dores Deus está trabalhando na sua vida, para que no momento certo você vai ser curado, você vai ser sarado, você vai sair fortalecido, e nesse momento Deus vai querer te usar para ajudar outra pessoa que está sentindo a mesma dor que você sentia. Você nunca entenderá os atos de Deus olhando apenas para si mesmo. Nós precisamos olhar para Ele e tentar enxergar como Ele enxerga. Pastor Rick Warren,
ele afirma uma coisa que é muito interessante. Veja só. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico e Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu ele era indesejado, Tomé tinha muitas dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Mesmo assim, essas pessoas, com suas dificuldades, Deus usou cada uma delas na obra dele. Olha, eu não sei como é que você se enxerga, mas mesmo dentro da sua limitação, pare de buscar desculpas e abra o coração e obedeça a Deus, porque Ele quer usar você do jeito que Ele te criou para a obra dEle. Ele quer usar cada um de nós para a obra dEle. Então não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Seja obediente, apenas abra o coração e deixa Deus te usar. Mas para isso, você precisa experimentar mais de Deus. E eu concluo com um trecho da primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus nos colocou o Espírito Santo para que nós possamos ouvi-lo e seguir a direção dele em obediência. Simplesmente desfrute, experimente dessa presença todos os dias da sua vida. Experimentar a Deus é a maior aventura na terra. Invista nisso, invista nessa verdade diariamente na sua vida. Não perca tempo, não perca tempo, para que quando você chegar a hora de partir, Deus possa olhar para você, filho amado, servo amado, fiel, vem, entra para o reino, eu quero regozijar da tua presença, em nome de Jesus. Vamos orar? Ô Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela tua presença, a tua presença que é fundamental para todos nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos vencer as barreiras que nos limitam. Senhor, que nessa noite possa haver libertação, Senhor, de tudo aquilo que tenta impedir a cada um de nós de podermos nos achegar mais a Ti, de desfrutarmos mais da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem Espírito Santo de Deus, sondando cada coração, vem quebrando as correntes, Pai, que estão impedindo Teus filhos de desfrutar mais, de ler mais a Tua palavra, de ter tempo a sós de qualidade contigo, mais oração, mais presença, de te ouvir, Senhor, falar. Vem, Pai,
Que essa noite seja um divisor de águas para uma nova vida na vida dos teus filhos. Que eles possam desfrutar mais plenamente da tua presença, experimentando tudo aquilo que tu tem para a vida deles. Que eles possam te ouvir, que eles possam enxergar a tua direção, que eles possam, Pai, chorar no teu colo, mas que eles possam também sorrir de alegria nas conquistas. Oh Pai, que eles possam desfrutar da presença maravilhosa de o Pai perfeito que Tu és. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, dizendo que por Ti, toda a nossa vida está entregue em Tuas mãos. Nos conduz, de hoje até a eternidade, em nome de Jesus.